Fala pessoal, uma noite maravilhosa para nós colorados, vitória por 6-1 do Internacional diante do Aimoré e a eliminação do Grêmio para o Independiente Del Valle na Copa Libertadores da América. Independiente Del Valle que há pouco tempo atrás ainda era treinado por Miguel Ángel Ramírez, hoje técnico do Internacional. O que ocorreu de mais importante em termos táticos na partida de ontem, bem como os principais pontos, né, da entrevista coletiva de Miguel Ángel Ramírez pós-jogo, tem muita coisa importante, eu te conto logo na sequência. Mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado. Aqui a gente fala de Inter e eu peço que, se você está vindo aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative as notificações ali no sininho, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você fica sabendo em primeira mão. Também não se esqueça, o mais importante ainda, de deixar o like no vídeo, porque isso impulsiona o nosso conteúdo aqui do canal para mais colorados, o que é muito importante, principalmente nesse início do canal, né? Um canal criado há muito pouco tempo por mim. Já tem um trabalho no Instagram, se você não segue, siga lá, @farias.colorado, mas recentemente aqui no YouTube, então vamos ajudar o canal a crescer. Por favor, eu te peço isso. Vamos para o que interessa, porque o Internacional venceu por 6-1. Primeira goleada, né, do Miguel Ángel Ramírez no Internacional, ele que lá no Independiente Del Valle, volta e meia, conseguia construir alguns placares deste jaez, aí, acachapantes vitórias por 4 ou mais gols de diferença. Internacional que foi construindo a sua vitória ontem logo no início, com um golaço do Heitor de fora da área, acabou desperdiçando uma chance de ampliar com o Galhardo e em determinado momento passou a sofrer alguma pressão do Aimoré. E nesse momento em que o Internacional por alguns minutos começou a sofrer uma pressão do Aimoré, já tinha gente lá no Instagram dando corneteadas, né? Tem pessoal que acha que a partida acaba com 30 minutos e não dá tempo. Fico imaginando um cara que chamou um time de lixo aos 20 e poucos minutos de partida, como é que ele não estava se achando, né? Quando aos 90 e poucos estava 6-1 para o Internacional, a maior goleada, né? Desse período aí. Miguel Ramírez já havia ganhado por 4-2, mas 6-1 foi um placar muito, muito fora da realidade do Internacional até em Campeonato Gaúcho. O Inter que nos últimos anos acabou não apresentando muitas goleadas, né? Também não sofria muitas goleadas, mas é uma realidade nova agora com Miguel Ramírez e um estilo de jogo completamente distinto. Passado o período de pressão, ocorreram as expulsões, né? Um lance bobo, um empurra-empurra ali, o juiz expulsou 2 jogadores e acabou prejudicando muito mais o Aimoré do que o Inter, porque o Inter perdeu o Cuesta, né? O Cuesta não deveria nem jogar a próxima partida do Gauchão, porque ela vai estar entre 2 confrontos da Copa Libertadores da América, e o Aimoré acabou perdendo um jogador e ficando com o campo mais espaçado, que era o que o Inter queria, né, para conseguir impor o seu jogo, ter mais espaço, não enfrentar uma retranca tão ferrenha. E com isso o Internacional foi construindo muitas e muitas chances de gol. E com o Thiago Galhardo de pênalti e depois mais 2 gols do Galhardo, né, fez um hat-trick. No segundo tempo o Internacional já havia encaminhado a sua vitória. No fim do jogo, aí nos instantes finais, um gol contra e um belo gol de Paulo Guerreiro, voltando a marcar após a sua lesão, deram números finais à partida. Destaque absoluto, além do Galhardo pelos gols que fez, para Carlos Palacios. Miguel Ramírez acabou invertendo os pontas, colocando o Patrick na ponta direita, que é uma novidade para nós, e o Palacios na ponta esquerda, conforme o treinador, era para fazer com que eles, jogando com o pé trocado, né, o canhoto na direita e o destro na esquerda, eles cortassem para o meio para combinar com o Galhardo, porque o Miguel entende que o Galhardo é um centroavante muito mais de tabela, né, de toque de bola e combinação, do que de área, né? Centroavante à moda antiga, trombador. Com isso, ele preferia que tivessem jogadores se aproximando dele para fazer o Internacional infiltrar por dentro na área adversária, e deu certo. O Patrick não foi aquele velho Patrick que a gente está acostumado, velho, entre aspas, né? Porque até poucos meses atrás ele vinha desempenhando assim, mas foi melhor do que ele havia sendo, né? Estava sendo.
deu assistência, acabou desperdiçando um pênalti, e aí vai uma crítica, porque não era ele o batedor, pediu para bater e errou. Se tem um batedor oficial e era o Galhardo, que já havia batido no primeiro tempo, que o Galhardo batesse de novo, né? Senão você está, no mínimo, desprezando o seu adversário, né? E achando que o jogo já está ganho, para fazer, dar o pênalti para o amiguinho bater. Né? Mas feita essa consideração, foi uma vitória tranquila do Inter, né? Algumas dificuldades na saída de bola, sim, o Internacional se atrapalhou bastante, mas aí tem que dar alguns descontos, né? O Internacional estava tentando sair com a bola no chão, entre goleiro e zagueiros, dentro da área, uma jogada arriscada e que não pode ter erro, ainda mais quando encontra uma marcação alta do adversário, mas o Inter tentava fazer isso num gramado irregular, com grama de jardim, que a bola quicava, quando não quicava ela prendia na grama e o passe ficava mais curto do que deveria, e aí é um ambiente muito mais propício a você cometer um erro de domínio de bola ou um erro de passe, do que propriamente num gramado, talvez não do mesmo nível do Beira-Rio, que é o único no Brasil, mas um gramado aceitável, né? Um gramado de Série A do Campeonato Brasileiro, um gramado de Libertadores da América. O Internacional, me parece que em alguns instantes não levou o jogo tão a sério, porque ele via que estava difícil de sair daquele jeito, né, por conta também daquele gramado, e insistia, parecia estar tratando essa partida, né, diante do Aimoré, como um treinamento, em que o importante era aprimorar aquilo ali, por mais que estivesse errando durante o jogo. Mas, em determinados momentos, essa saída arriscada funcionou e fez com que o Inter, ao quebrar essa primeira linha alta de marcação do Aimoré, conseguisse espaços para progredir em transição rápida, com verticalidade, precisando de poucos segundos para chegar mais próximo da área do Aimoré, o que muitas vezes acabava não acontecendo com outros adversários no gauchão, que se fechavam lá atrás e o Inter encontrava um ferrolho, não conseguia penetrar na defesa e aí ficava um toque de bola burocrático. Tem seu risco, mas quando dá certo, gera situações de gol. Então é uma situação que tem que ser melhor trabalhada para evitar lances suicidas, como um em que o Dourado perde a bola dentro da área, mas também não pode ser jogado no lixo isso, né? E porque errou uma vez, não aplicar mais, porque, como eu disse, quando acerta, e se acerta com treinamento, quando acerta, consegue gerar superioridade numérica no ataque, o que faz com que o Inter chegue mais perto do gol. E por mais que possa tomar algum gol, eu imagino que vai acertar mais do que errar com o tempo, né, com o tempo de trabalho, e acabe sendo um trunfo do Internacional quando enfrentar adversários mais competitivos. Entrevista após jogo da Miguel Ramírez com pontos bastante importantes. Um deles foi que Renzo Saravia, lateral direito, que também rompeu os ligamentos do joelho no ano passado, treinou com os jogadores do Internacional que não foram relacionados para a partida de ontem. Ele esteve no campo treinando normalmente e que a partir da semana que vem irá treinar também normalmente com o grupo completo do Internacional. É um jogador que está voltando, né? E Rodinei está saindo, está fora dos planos. Heitor já jogou ontem, Rodinei não fica. Miguel Ramírez elogiou Heitor, elogiou também Lucas Mazetti, e com o retorno de Saravia está acabando o ciclo de Rodinei no Internacional. É muito provável que ele só seja utilizado em alguma emergência. Outro ponto extremamente importante da entrevista de Ramírez foi que não existe time titular. Pelo menos não existem 11 titulares. O que existe para Miguel Ramírez e sua comissão é um plano de partida para cada jogo. Cada jogo tem um plano e não irá alterar o que fazer. O que o Internacional quer fazer, o que o Internacional quer desempenhar, mas vai mudar o como. E o como vai mudar conforme o adversário. Portanto, para o Aimoré, o Miguel Ramírez entendeu que o Inter precisava de pontas com as pernas trocadas e o Thiago Galhardo de 9 para tabelar por dentro. Contra o Always Ready, o Miguel Ramírez não necessariamente vai pensar que esta é a receita para vencer o jogo. E com isso ele pode escolher o Guerreiro, ele pode escolher o Iroberto, ele pode escolher trazer o Patrick de volta para a esquerda e o Caio Vidal ou o próprio Palacios na direita para ter mais profundidade e não vir tanto por meio. Ou seja, cada partida tem
a sua estratégia específica e com base nessa estratégia que ele vai escolher jogo a jogo quem é o time titular. Isso significa que não tem jogadores mais titulares do que outros? Não. Por exemplo, o Cuesta deve jogar quase sempre, o Dourado deve jogar quase sempre, o Edenilson deve jogar quase sempre, mas algumas características, alguns jogadores devem mudar conforme o adversário. Com isso, o Inter passa a ter não 11 titulares, mas daqui a pouco 15, 16 titulares, que a depender da partida, né, vão se revezando conforme a sua característica em relação ao adversário. Para mim, a informação mais importante que fica é a da entrevista coletiva de Ramires. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que deixe o seu like se ainda não deixou. E se não se inscreveu ainda aqui no canal, meu amigo, me dá essa força. Se inscreve no canal, ative as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Eu sou o Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado. Agora tudo é Libertadores, terça-feira, na Bolívia, Always Red e Internacional. Que a gente possa começar com uma vitória, apesar da altitude de quase 4.000 metros.